eu costumo dizer que o escritor, depois que ele publica o livro, ele é só mais um leitor, né? Então eu não falo de uma posição de autoridade sobre o meu livro. Eu gosto exatamente de ver como é que o livro é lido de múltiplas formas. Acho que a maioria dos escritores gosta disso. Acho que alguns gostam de controlar um pouco mais essas leituras, mas me parece mais interessante quando as leituras vão para muitos lugares. Eu também entendo que o meu livro é um livro sobre essa conexão, né? Essa conexão entre a vida de um trabalhador, a vida de um caminhoneiro, que foi meu pai, e a vida de um país, principalmente de uma experiência desse país, que é a experiência das estradas. Ao longo da praticamente toda a segunda metade do século XX e do começo do século XXI. Meu pai se tornou caminhoneiro aos 22 anos em 1965, ou seja, um ano depois do golpe militar de 64. Boa parte das grandes viagens dele, do período em que ele fazia viagens mais longas, foi durante os 20 anos da ditadura militar, e ele continuou como caminhoneiro por mais 30 anos, né? Ele foi caminhoneiro 50 anos da vida dele, dos 22 aos 72. Então, contando a história de vida do meu pai, eu tentei também entrelaçar com a história da expansão das estradas no Brasil, a devastação ambiental e social, a violência social associada a esse processo, as desigualdades sociais, a vida dos trabalhadores, e em particular dos caminhoneiros, né, que é uma classe de trabalhadores muito importante, eu Hum. acho, para entender a história do Brasil, né, um país continental, um país sem outras formas de transporte muito utilizadas que não o caminhão para levar mercadorias de lá para cá. Então, é um país que dependeu do caminhão Até para se hoje. expandir e depende ainda até hoje para se expandir. É uma categoria também que se tornou politicamente muito importante no Brasil nos últimos anos. Então, Uhum. tudo isso está um pouco em jogo no meu livro, mas também eu acho que é, da minha perspectiva, um livro de um filho sobre um pai. Então, tudo isso está presente aí no que é meu. E o título do livro, Zé, O que é meu? Quando eu li a primeira vez, assim, eu falei, bati no título, eu falei, ué, o que é meu? E aí eu comecei a ler, eu pensei, bom, é o pai dele. O que que é? Por que o título O que é meu? O título foi a última coisa que veio do livro, Hélio. Eu já tinha o livro todo, eu tinha várias ideias de título e eu não tinha apego a nenhuma dessas ideias. Eu achava que nenhuma delas realmente tocava em questões do livro, ou era, sei lá, poético ou interessante o suficiente. E aí eu fui buscar nas palavras do meu pai é, alguma passagem que fosse, que tocasse em vários temas, o que fosse aberto o suficiente para permitir vários caminhos, né? Um detalhe, né? O livro, para quem não leu ainda, ele é narrado em duas vozes. É Uhum. a minha voz, né? A voz do narrador, ensaísta, que é o filho, né? Ou seja, não é nem minha voz, mas é uma voz que ecoa a minha voz, que se dialoga com a voz desse filho, e a voz desse personagem, que é a voz literária do meu pai. Então, isso está demarcado no texto, e todos os títulos dos capítulos vinham de citações dessa voz do meu pai. Então, Não, saíam de Zé, frases. e só um Aham, detalhe, você manteve a linguagem dele, o que é isso. importante, porque a sua linguagem, quer dizer, a outra linguagem é uma linguagem acadêmica, vamos dizer assim. Não sei se a gente Isso. pode é, só deixar nesse nicho, né? Mas ela é Sim, bem sim. diferente Você manteve a forma de falar do seu pai. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes do livro, ao meu ver, que não é um livro que fala só sobre as Uhum. relações entre pais e filhos, mas fala com as palavras, né, do universo do pai e do filho sobre mobilidade social, sobre distâncias sociais que vão, às vezes, né, impactando a vida de uma família. Então, meu pai estudou até a terceira série, a quarta série, na verdade, aprendeu com o mundo, aprendeu de muitas outras formas, tinha uma sabedoria dessas de trabalhador que viu o mundo, que viu muita coisa e refletir sobre isso. Eu tive uma trajetória de educação formal, eu sou doutor em sociologia, sou professor universitário. Só em detalhe, já não sou mais, estou abrindo muitas janelas aqui, não sou mais professor da FGV já há 3 meses, dou aula em Certo. outros lugares, estou em outro momento, estou escrevendo muito. Mas então, essa coisa de usar as duas vozes com os dois registros é muito fundamental, foi muito fundamental para mim na construção do livro. Então, só para concluir sobre o título, É. todos os títulos dos capítulos vêm então dessa voz do meu pai, e eu busquei também na voz dele alguma passagem que me parecesse interessante, poética, aberta, e nisso, duas vezes ao longo do livro, ele começa uma frase com o que é meu.
uma no primeiro capítulo e outra bem pertinho do final, no último capítulo, se referindo a diferentes experiências da vida dele. Então, Ou deixa para o leitor seja, buscar essas referências. agora, Zé, em alguma medida, quer dizer, de algum modo, imagino eu, que durante a elaboração do livro você acabou fazendo uma terapia, não? Eu acho eu acho que eu só consegui escrever esse livro, isso é anterior à escrita do livro, porque eu acho que eu passei por muitos anos de autorreflexão e aí também de análise, psicanálise, mas de muita autorreflexão e de mergulho sobre quem sou eu, né, o que é meu no mundo, o que é da minha família, o que é do meu desejo, enfim. Então, eu acho que o livro, ele é, de certa forma, conclusão de um processo Uhum. de lidar comigo mesmo e começo de um outro, né? E esse começo de um outro também foi o começo de acho que um processo que é importante na vida da maioria das pessoas, não é, que é de lidar com a finitude daqueles que vieram antes da gente. Então eu Opa, tive a sorte, né, de propor para o meu pai de fazer essa série de entrevistas. Ele topou e no mesmo dia ele me disse que não estava muito bem de saúde, que tinha algum. Ele já tinha uma saúde frágil, porque tinha problemas do coração, problemas do rim, enfim, uma série de problemas. Também muitos deles derivados de uma vida de muito trabalho e de e de coisas maus tratos, né? né? De maus tratos, de muito cigarro e alimentação Uhum. ruim, tudo Uhum. que tem a ver um pouco, marca muito a vida muito da classe trabalhadora, Sim, na geração dele, e dos homens também, né, Hélio? Muitos homens dessa geração que também não se cuidavam tanto, acho que também tem sim. uma marca de classe, de gênero, de história, tudo isso. E nesse momento, enfim, ele já com uma saúde frágil, ele falou que ele não estava bem do intestino, e aí logo depois, dias depois, ele é diagnosticado com câncer de intestino. E aí todo o processo de pesquisa do livro e depois de escrita se deu durante o tratamento de saúde do meu pai. Então o livro lidou desde o início não só com a vida dele, mas também com a possibilidade do fim dessa vida, né? Era uma sombra que fez parte de todo esse livro. De fato, 3 anos depois dessa conversa com ele faleceu, mas ele Uhum. viu o livro ser publicado, enfim, ele acompanhou todo o processo, ele sabia que o livro ia ser lançado em vários países do exterior, então foi também um processo de lenta despedida e um lento lidar com a finitude.